vamos falar sobre educação. A nossa convidada é a Sônia Krupa, ela que é professora da Faculdade de Educação da USP. Oi, Sônia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos da rádio e da TVT. Sônia, antes da gente entrar no tema educação, eu queria que você falasse como você recebeu aí a notícia da morte do Pelé, Edson Arantes do Nascimento, atleta do século. Então, o Pelé, ele é Brasil. O Pelé é a criatividade do povo brasileiro, é a engenhosidade do povo brasileiro. O Pelé é Brasil. O Pelé é isso que nos caracteriza, não é? É também o povo preto, é também a parceria, é também a simplicidade e é também um momento de muita criação no esporte que ele traz. Mas mais do que isso, e isso a gente viu agora com o Messi na Argentina. O Pelé, ele é coletivo. É de um futebol que é um futebol arte. Não é um futebol só competição. Não é um futebol só indivíduo. É um futebol que pensa também um coletivo. E é uma marca do futebol, né? Eu acho que do futebol que a gente gosta, né? O futebol que tem um time, o futebol que pensa coletivamente. Isso é o Pelé. Então eu tenho muito respeito, ele marca a minha infância, eu ia a uma praia ali no Imbaré, quando ele começou, não é? A casa do Pelé, a Sim. casa do que a gente falava, aquela casa é a casa do Pelé, não é? Então eu acho que ele é ali na rua Oswaldo Cochrane. Eu acho que era não sei se era as pessoas ligadas a ele. Tinha uma casa que era uma casa modesta, não é um casarão, não. Era bem no Sim. início dele. Eu era menina, bem menina. E eu me lembro bem disso. Então o Pelé é isso, não é? Pelé é time. E é isso que a gente precisa no Brasil. A gente precisa levar o Brasil para fora, a gente precisa levar um time, a gente precisa levar um coletivo, a gente precisa levar um país. E, Krupa, a gente estava falando aqui com o Toreiro, né? Ele que é documentarista, autor de livros sobre o Santos, e esse documentário Pela Eterno, ele foi roteirista, e ele estava falando da gentileza também, né? A gente está falando de educação, né? Então, falando de educação, você falou do Imbaré, eu sou santista, e morei muitos anos justamente ali na praia do Imbaré. E quando você falou de casa, né, aí eu vou relembrar de novo aqui rapidinho, que o meu pai era carpinteiro e ele fez a casa já na ponta da praia, já a casa chique, né? Já quando ele já estava bem famoso, em 1971. E ele fez a casa do Pelé, que tinha elevador e tal. E minha mãe me conta, eu era pequenininha, mas minha mãe me conta que quando meu pai faleceu em 71, ele estava trabalhando na casa do Pelé, ele se acidentou de carro na Via Anchieta. A primeira pessoa que chegou no velório do meu pai, antes do corpo do meu pai, inclusive está ali, estava minha mãe, ela conta que a primeira pessoa que chegou foi o Pelé. Enfim, ele nem era funcionário, né? Era funcionário do empreiteiro que estava trabalhando ali na casa, né? Construindo a casa do Pelé, mas ele foi. Quer dizer, essa questão da gentileza, da educação também marca, né? A vida do Pelé, né, Sônia? Então, e não a arrogância, não é verdade? Não sou eu, Exato. não o individualismo, essa coisa que é uma coisa feia que a gente viu também, infelizmente, no time do Brasil, agora nessa Copa. A gente não viu com o Messi na Argentina. No Messi a gente viu ainda o futebol arte. E nos outros times de futebol, no mundo, a gente viu o futebol técnica e o futebol força, agressão. E os indivíduos. E não o coletivo e o time. E eu acho que há um ensinamento aí para a gente perceber, não é? O sentido do time, da colaboração, mesmo numa competição, né? O sentido de uma coisa comum. O jogo ele tem que ir com o time inteiro, né? Ele, mesmo que tenha uma pessoa do expoente do Pelé,
né, que faz o gol ele também é resultado de vários passes. E esses passes nós temos que ver quais são. Mas acho que isso tem tudo a ver com uma proposta de educar. Talvez seja uma leitura, né, Marilu? Que nós duas estamos fazendo. Uma leitura porque a gente defende o quê? O coletivo, não é verdade? A gente defende o respeito ao outro, a gente defende a dignidade, a gente defende o nosso país, a gente defende a imagem que a gente quer que o nosso país tenha. Então, talvez... A igualdade, né? A igualdade, isso tudo está ligado ao nosso olhar. Está ligado ao nosso olhar. Exato. E falando agora, Sônia, vamos falar do time, né, que o Lula montou agora para a educação, né? O Camilo Santana comandando o Ministério da Educação, né? À frente aí, já a partir do dia 1º de janeiro, a Isolda Sela vai ser a secretária executiva nesse ministério. Como é que você está vendo a equipe, né? No seu caso, na sua especialidade, né? Educação. Qual que é a tua expectativa? Então, eu acho que primeira coisa, a gente tem que entender o contexto e o nosso técnico político, né? O nosso aí, capitão do time, Lula, não é? E o Lula, ele montou um governo que está dentro de de um espectro mais amplo do que aquele que a gente muitas vezes acredita tenha um comprometimento de fato com os de baixo, o povo brasileiro, né? Então, a gente, veja, que não, eu acho que muitos não são tão Pelés, tá bem? Então, só para a gente pegar a imagem do Pelé coletivo, tem essa dificuldade nesse governo, tá certo? Num país que viveu, no mundo que viveu esse processo de antagonismo do neoliberalismo, não é? Então, isso aí é uma discussão mais ampla, mas que a gente tem que levar em consideração. Agora, o Lula fez uma escolha. Então, Marilu, eu vou fazer uma figura aqui. Vamos ver se eu sou feliz na minha figura de linguagem. A educação brasileira ela tem que sair do Ceará. Ela tem que sair do Ceará, ela tem que caminhar pelo Nordeste. Ela tem que chegar no Pernambuco, da onde veio o Lula, e no Lula. Porque o Lula é o povo brasileiro. Não é? E o Lula é um sujeito criativo. E o Lula, como torneiro mecânico, teve a possibilidade de manter a mão que faz com a cabeça que pensa. Os torneiros mecânicos eram, não é? Dentre os operários, um segmento que mantinha essa relação, a cabeça que pensa com a mão que faz. Então, nós temos que sair de Sobral. Sobral não é um modelo para o Brasil. E nós temos que chegar no Pernambuco. E lá no Pernambuco encontrarmos um outro brasileiro. Encontramos de verdade, chamado Paulo Freire. E o Paulo Freire, quem ele era? Um sujeito que acreditava no diálogo, esse que nós estamos falando, no coletivo, e profundamente na capacidade de cada um ter uma leitura do mundo e, a partir do aprofundamento dessa leitura do mundo, fazer consigo próprio e com o mundo um processo de transformação coletivo. Né? Então, por que estou dizendo isso? Porque essa composição também está dentro do Ministério, essa composição complicada. Quem é que está em Sobral? Em Sobral estão as fundações, e dentre elas a Fundação Lehman. E aí, qual é o modelo da Fundação Lehman? O modelo da Fundação Lehman é um sujeito disciplinado. É a base, é o exame que testa e controla, e é um modelo de gestão completamente autoritário, tecnicista e não democrático. E que visa o quê? Então, esse confronto entre público e privado, a privatização da educação, é uma coisa antiga, não é? Atravessa a história da educação, essa disputa entre público e privado. A Lehman representa uma visão privada
da escola pública, e não uma visão pública da escola pública, não é? E aí há uma cortina de fumaça chamada Covid, e que coloca, não é que ela não seja um problema, ela é um problema de fato. A Covid é um problema sério, e ela efetivamente afetou a população brasileira toda. E nós temos que fazer um enfrentamento para toda a população brasileira superar os problemas advindos da Covid, sem dúvida. Mas ela não pode ser uma cortina de fumaça para a implantação de medidas restritivas à potencialidade de cada um dos estudantes. Há muitos outros Lulas que podem surgir. Há muitos outros Pelés que podem surgir. Há muitos outros indivíduos sujeitos, como diria o Paulo Freire, que podem tomar a história na mão. Então, nós precisamos decidir o que nós queremos. Se nós queremos um modelo apertado, privatista, ou se nós queremos um modelo democrático e para valer de transformação do país. E aí tem mais um sujeito do Nordeste que nós precisamos encontrar, chamado Celso Furtado, só que ele não era do Pernambuco, mas era da Paraíba. E o Celso Furtado dizia o que sobre o Brasil? Dizia o que sobre o Brasil? Não é? Das últimos depoimentos do Celso Furtado, ele perguntava com uma força, depois de uma reunião do Conselhão do Lula, ele perguntava, afinal de contas, quem manda no Brasil? Eu me pergunto, nesse livrinho chamado O Longo Amanhecer, que tem um vídeo maravilhoso, que está no YouTube, que todo mundo devia de assistir. Porque o Celso Furtado acreditava, como Lula, que nós podemos colocar o Brasil numa outra rota, uma rota de desenvolvimento. E, portanto, na educação, nós temos que perguntar qual desenvolvimento, Marilu, que nós queremos, qual país que nós queremos. O país que o Lehman projeta ou o país que o Celso Furtado queria e que eu tenho certeza que o Lula, quando ele pensa no mercado interno, quando ele pensa na condição de vida, na dignidade do povo brasileiro, ele está trazendo de volta muitas das afirmações do Celso Furtado, por exemplo. Não é? Então, se eu quero esse desenvolvimento, eu tenho que pensar que eu não quero a proposta de ensino médio que está aí. Então, essa proposta de ensino médio para os jovens, que é uma proposta que retira a condição da cabeça pensar e a mão fazer, que é uma panaceia, tem que ser tirada de lado. Eu tenho que recolocar a questão da formação inicial e continuada dos professores. Eu tenho que pensar profundamente o que é essa secretaria, a SECAD, que mexe com a educação de jovens e adultos. Então, tem que discutir que Brasil que eu quero. Qual o Brasil que eu quero? Um Brasil para os brasileiros? Um Brasil para a transformação? Então, eu vou ter que botar de lado. Vamos tirar. Vamos rediscutir. Então, uma das coisas... Eu li todo o relatório da transição. Eu li o relatório. E toda a introdução do relatório, Marilu, se você quiser me cortar, me corte, se não ficou clara essa ideia. Estou dizendo, existem duas concepções de educação em disputa. Uma concepção que formata e que transforma os brasileiros em um povo disciplinado, ou uma educação que liberta, né, que emancipa e que tem que estar junto com um projeto de país. Um projeto de país, Marilu. E aí eu queria desafiar a Marilu, a TVT, a entrar numa pesquisa comigo, Marilu. Nós vamos fazer, né, uma discussão sobre educação e desenvolvimento. E eu quero trazer os trabalhadores de aplicativos. Por quê, Marilu? Se você abre a janela do carro e pergunta para eles, eu pergunto, né, estou fazendo essa enquete, uma enquete operária a lá Florestan Fernandes. Pergunto para eles, você estudou até quando? Sou professora, estou numa pesquisa, me ajuda aí. Diz para mim, até quando você estudou? Você vai ver que os trabalhadores, e que eu tenho o maior respeito por eles, os trabalhadores de aplicativos, Marilu, eles chegaram no ensino médio, grande parte deles. E alguns que talvez não sejam poucos, começaram o ensino superior. E são trabalhadores de aplicativos. Eu não tenho nada contra esses trabalhadores, só estou dizendo,
não é este o país que eu quero, onde os jovens tenham como única alternativa serem trabalhadores de aplicativos. E, portanto, eu preciso pensar, ao mesmo tempo que eu penso o ensino médio de qualidade, o ensino médio integrado, recupero a discussão do ensino médio, eu tenho que recuperar isso, recupero ciência e tecnologia, Marilu. Para quem a ciência e tecnologia? Para quê? Para qual projeto de país? Para o projeto da Fundação Lema, não. Não. E aí eu quero completar isso com você. O Lema, o dono da cerveja, não é? Na educação ele tem, talvez ele seja maior que a Croton hoje, em termos de propriedade no mercado aberto de escolas. Mas eu diria que isso daí é troco para ele. Porque ele se aliou a 2 outros bilionários, o da Colômbia, né, e um outro grande bilionário. Né? E para quê? E aí numa coisa chamada filantropia colaborativa, é mesmo? Filantropia sistêmica, é mesmo? Filantropia? O que tem atrás disso? Esses grandes bilionários, o que eles estão ligados? Tem uma discussão sobre tecnologia e conhecimento, tecnologia e informação, não é? Por que a Fundação Lehman quer os dados de todos os estudantes brasileiros? Por que ela quer? Ela quer, e ela vem nessa toada desde 2010, não é? Querendo e pegando as redes municipais, e as redes municipais dando os dados dos seus estudantes. Então, esses grandes bilionários, eles estão ligados a sistemas de informação. Essa é a questão, não é? E eu acho que a gente, e, portanto, eu quero o controle público dos dados das redes públicas brasileiras. Eu não quero que os dados das redes públicas brasileiras vão para mãos de empresários. Eu não quero, em especial, empresários que estão ligados a esses sistemas de informação, que estão ligados aos trabalhadores, esses, de aplicativos com a sua mochila atrás. Você veja só, Marilu, porque, portanto, é um projeto de desenvolvimento que está em questão. Não é? Eu não sei onde você comprou presentes de Natal. Onde você comprou presentes de Natal, Marilu? Nas lojas? Eu não comprei presente de Natal. Pois mas as pessoas, eu pergunto às pessoas, as pessoas compram agora na Amazon, é mesmo? Ah, sim, é mesmo? Sim, exato. Claro, exato. E aí claro. A Amazon é o quê? O que entrega? Então o trabalhador é um trabalhador de aplicativo, de um portal. Então mesmo o setor, olha, então é lógico que é a produção, a distribuição e o consumo. Então, o capitalismo ele está refazendo a partir da tecnologia, a distribuição e o consumo. Não é? E eu diria que há um projeto para o mercado. O Brasil é um mercado, um grande mercado. O mercado interno é uma alternativa, mas para quem? Para os trabalhadores, para transformar os jovens em trabalhadores de aplicativos? É esse o desenho de país? Então, nós temos que discutir o desenho de país retomando o Celso Furtado. E fazendo isso, nós temos que botar para baixo esse ensino médio, tá certo? Bota para baixo esse ensino médio horrível que está aí. Rediscute a questão, retoma resoluções que já foram feitas em parceria sobre a formação inicial e continuada de professores. Discute um modelo efetivamente com a sociedade de ciência e tecnologia, não é? E vamos, a lá Lula, pensar o povo brasileiro. A lá Paulo Freire, aprofundar a gestão democrática. Durante o processo de transição, Marilu, as entidades foram, não é? E aliás, as entidades, nós temos que retomar o Plano Nacional de Educação e pensar o Sistema Nacional de Educação de uma maneira integrada e colaborativa. Pensar a federação. E houve, efetivamente, no Nordeste também, um encontro, retomar o fórum, porque houve o Fórum Popular de Educação. E esse Fórum Popular, ele é muito importante, que junta as entidades e que tem que continuar existindo. Houve
e foi entregue um documento na transição. Então, nós temos um acúmulo das universidades públicas brasileiras. Nós não precisamos que a Fundação Lehman pegue os governadores e leve para Oxford para pensar um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Ela fez isso. E aí fez isso pagando todas as despesas. Por que mesmo? Para que isso? Nós temos as universidades públicas brasileiras, nós temos as instituições de pesquisa, as instituições sindicais, o fórum. Nós temos que retomar a discussão, não é? Do Fórum Brasileiro de Educação. Nós temos que retomar isso, não é? E, obviamente, o Plano Nacional de Educação, que teria que ter suas metas cumpridas até 2024, tem que ser retomado. Não foi feito nada nesse governo terrível que está acabando. É isso. Exatamente. E a Covid não pode virar uma panaceia. Em nome dela, a gente tem que se subordinar. Não. Ué. Não é? Pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com as crianças da França? Elas foram colocadas em sistemas de exames, em sistemas disciplinares para aprendizagem, de alfabetização? Não, não precisa. Não precisa disso. Então, os professores têm que recuperar a dignidade dos professores, não é? Da relação professor-docente, não é? Tem que recuperar. Tem que recuperar o valor e a autonomia da escola pública. Então, portanto, é bom, vamos ficar no Nordeste, não precisa vir para o Sudeste. Se a gente podia retomar a experiência do Paulo Freire na cidade de São Paulo, podíamos. Não é? Podia. Secretário, né, da Educação do governo Erundina, que eu já tive o prazer de entrevistá-lo também. Que honra, né? Então, traz a entrevista de volta. Marilu, traz a entrevista de volta, você deve ter gravado. Cadê essa entrevista? Está na Cultura, quando eu estava na Cultura, na Rádio Cultura, da Fundação Padre Anchieta. Então, mas a gente pode pedir, uai. Isso, eu acho, está na hora de a gente recuperar. Exato. Eu não sei se eu fui clara, Marilu, eu acho que os desafios... Foi claríssima, nossa, foi claríssima. Você fez essa linha de raciocínio. Olha, eu não tenho, não é preconceito. Não é preconceito em parceria público-privado. Não estou com preconceito, estou dizendo. Nós temos que defender a escola pública. Nós temos que defender o jovem brasileiro. Nós temos que defender e ter orgulho do processo de discussão que nós já fizemos. Com relação ao ensino médio, gente, inclusive o Lula recupera, não é? Ele recupera uma proposta no governo em 2003, muito importante, que tinha sido, digamos, esmagada na gestão do Fernando Henrique Cardoso sobre o ensino médio, né? Na perspectiva, e que, inclusive, depois foi colocado pelos institutos técnicos federais. Então, nós temos que voltar a essa discussão importantíssima, porque nós queremos, efetivamente, o conhecimento. Não é? Os jovens têm direito ao conhecimento. E têm direito à aplicação do conhecimento, não é? Que é a técnica. Tá certo? Então, os institutos tecnológicos, não é? Eles faziam. Portanto, os estudantes têm direito a aprender física, química, biologia, história, não é? História do país, a geografia, não é? Tem direito a isso. Então, eu não posso ter esses percursos que são fantasiosos. Eu não posso ter disciplinas que foram criadas, não é? Que podem ser ocupadas por qualquer profissional, não é? Eu não posso ter um faz de conta no ensino médio. Não é? A juventude é uma coisa que nós temos de... As crianças são fundamentais. E aí, de novo, por isso que precisamos pensar a educação da creche. A creche, nós nem falamos dela. Não é? Eu sou super grata, eu fui secretária de Suzano. E aí, o Brasil Carinhoso foi muito importante. Né? Eu fui inúmeras vezes discutir no Brasil Carinhoso, não é? A construção das creches lá em Suzano, não é? São fundamentais o apoio do governo federal. Nós temos que discutir as prioridades que vão ser trazidas de volta pelo FNDE. Nós temos que trazer.
Não é? Então, eu espero que o Camilo Santana saia do Ceará para pensar o secretário da Educação Básica, que eu não sei quem é, não é? Uhum. Ainda não sei quem é. Mas eu espero que nessa possibilidade democrática de pensarmos mais amplo, não é? Que a gente não fique com o ministério confinado. Eu não tenho também nada contra o Ceará. Aliás, vá ver a experiência de economia solidária em Palmeiras, né, no Banco Palmas. Vai ver, vai conversar com o Joaquim do Banco Palmas, né, Camilo? Vai lá conversar com ele sobre a educação democrática e a educação que vale a pena e que o povo, a população tem condição, a comunidade, de trazer o seu território. Paulo Freire falava uma coisa que era muito usada pela Lisete, a minha querida Lisete Arelaro, não é? Minha companheira de USP, que foi candidata. Eu continuo petista, né? Para valer. E dizia para a Lisete, brincando, que o melhor que ela tinha é que ela tinha construído junto com o PT, embora ela tivesse ido para o PSOL. Com todo respeito ao PSOL. Mas era uma brincadeira que eu tinha com a minha irmã de coração, Lisete, não é? Pois é, mas a Lisete repetia uma frase do Paulo Freire, que a cabeça pensa melhor onde o pé pisa. Sabe? Exato. A cabeça pensa melhor onde o pé pisa. Portanto, é no território. E o Lula, outra vez. O Lula, por que o Lula fez as caravanas lá atrás e andou agora outra vez pelo país? Porque a cabeça pensa melhor onde o pé pisa. E aí, a comunidade que está no chão do território, ela tem o direito de participar desse. Por isso que a escola não pode ser padronizada. Eu não posso ter essa coisa maluca que é defendida aí pela Fundação Lema, que criou, inclusive, uma vírgula lá no Fundeb, que é o VAR, né? O valor que está ligado à questão da gestão, um modelo de gestão fixo. A gestão é democrática e as comunidades têm que participar. Eu não tenho que engessar. Lógico, eu não posso privatizar a escola, exato, não posso. Há regras, é público. Agora, cada comunidade, cada localidade tem autonomia. A universidade não tem autonomia? Sim. Nós lutamos até dizer chega pela manutenção da autonomia universitária. Não é? Nós lutamos. Os professores da educação básica também têm direito à autonomia. Exato. E não à padronização. Sônia, agora são 8 horas e 42 minutos e já temos um outro entrevistado na linha, já aguardando, e eu preciso encerrar, infelizmente, mas com aquele convite, né, de você voltar mais vezes aqui no jornal, porque sempre quando você vem, a gente aprende demais contigo, né? Digamos assim, uma aula radiofônica gostosa de ouvir, né, de você falar. Já anota aí, gente, Longo Amanhecer, cinebiografia de Celso Furtado, aí a dica que a Sônia está passando aqui para a gente. Lembrei do Ariano Nós vamos Suassuna. trazer Paulo Freire. Vamos trazer Paulo Freire, vamos trazer Ariano Suassuna, vamos incrementar e colocar bastante criatividade aqui nesse jornal. Vamos trazer o Lula. Opa! Vamos trazer o Lula. Isso. Tá bom, ô Marilu, então, para trazer o Lula, olha lá, a gente tem que falar pro Lula. Lula, não é? O nosso melhor presidente é o Lula vivo. E, portanto, o Lula tem que se preservar também nesse dia 1º. Nós estamos num momento difícil desse país. E a gente quer, eu estou com tanta gente lá, e eu disse a eles que eu não iria, mas eu ia ficar atenta a todas as transmissões para ver se eu os via, não é? E eu quero que eles sejam muito felizes, não é? E fica muito ligada felizes. E o Lula também. Exato. Vou ficar ligado na TVT. Oba. Na TVT a partir das 14 horas, 2 da tarde no domingo, tá bom? Transmissão completa. Isso, mas por isso mesmo, é o Lula, nós não queremos o Lula herói morto, nós queremos o Lula herói vivo. Vivo, é dele que precisamos vivo. Saúde para ele, força e coragem. Saúde. Coragem. É isso aí. Coragem ele tem, mas temos que ter coragem. Coragem, Marilu, eu adoro a TVT. Tá bom? Que maravilha. Um beijo, todos nós. Um beijo enorme. Feliz 2023, Sônia. A gente conversou aqui com a Sônia Krupa. Obrigada. Ela que é professora da Faculdade de Educação da USP.
Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.